Daremos início, neste momento, à discussão em grupos, planejando o futuro da América Latina. Será abordada a discussão dos possíveis caminhos para o desenvolvimento de soluções sustentáveis e acessíveis para o diagnóstico in vitro na América Latina. Convido para compor a mesa o presidente da LADIV, Dr. Carlos Eduardo Gouveia. O senhor presidente da LADIV e a ICDC, Dr. Fred Tinajeiros. O senhor diretor do Laboratório de Epidemiologia Molecular da Universidade de São Marcos do Peru e diretor científico da LADIV, Dr. Segundo Leon. E a colaboradora da LADIV, Letícia Seixas. Com a palavra, Dr. Carlos Eduardo Gouveia. Bom, chegamos agora à última parte desse workshop. Agradeço aos sobreviventes, sei que não é fácil, foram 2 dias e meio de muito intensos, extremamente cansativos, mas, com certeza, extremamente produtivos. O que nós conseguimos discutir aqui, eu acho que vão gerar muitos e muitos frutos daqui para frente. E um pouco disso é uma construção que todos nós juntos podemos fazer, que é essa aliança, a Aliança Latino-Americana para o Desenvolvimento de Diagnóstico in Vitro, que é um tema pouco explorado nos diferentes países e que cada vez mais pode ganhar espaço, de formas involuntárias, como o caso do Ebola, e de forma voluntária dentro do planejamento para programas de saúde pública com mais tempo. E assim eu queria trazer um pouco, até para vocês entenderem como que surgiu e por que surgiu esse modelo totalmente diferente, ou pelo menos ainda não conhecido aqui no nosso continente, de organização entre diferentes atores. A LADIV, como modelo, é uma aliança latino-americana para o desenvolvimento do diagnóstico in vitro. No espanhol também dá para usar o mesmo tipo de sigla. E começou, há alguns anos atrás, há uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, lá num encontro específico da área de diagnóstico, organizado pela London School, junto com a Fundação Merrier, e que alguns de nós, aqui vocês veem o segundo, eu, a Rosana Pilling, a Adele e a Graciela Russomando, do Paraguai, que infelizmente não pôde vir. Ela realmente tem ajudado bastante, tem colaborado, mas por motivo de saúde ela não pôde vir. Guatemala presente e aqui o Monsieur Alain Merrier. Nós tivemos um grande desafio dentro de um exercício em grupo na Fundação Merrier, nesse evento, que era como planejar e como realmente trazer alguns avanços para a saúde pública na área de diagnóstico. E discutimos, e pensamos que seria o ideal se nós conseguirmos realmente pôr juntos a academia, a indústria, os profissionais de saúde, representados por suas associações, os laboratórios públicos e privados, todos juntos, para quê? Para conseguir refletir de uma forma muito melhor a complexidade da cadeia produtiva de diagnóstico, mas tentando compartilhar as melhores práticas e trocar experiência, seja na segurança, seja na qualidade, seja na produção e pesquisa, mas, principalmente, usando tudo isso para defender os sistemas universais de saúde, trabalhar na questão da vigilância em saúde e promover diversas ações nesse segmento. Essa discussão começou lá e, de forma prática, ela veio a nascer aqui em Brasília, na sede da OPAS, em abril de 2012. Foi quando nós fizemos o primeiro workshop internacional sobre testes de diagnóstico com qualidade assegurada e acessíveis para programas de saúde pública. O segundo veio no mesmo ano, já na sede da Anvisa, e o terceiro, já num ambiente diferente, que era um instituto de tecnologia, onde nós temos ali
a própria Fiocruz, através do Instituto de Biologia Molecular do Paraná, com um avanço já em questão de produção e aberto para novos modelos de parceria, novos modelos de organização, inclusive para PDPs, parcerias de desenvolvimento produtivo, ou uma parceria público-privada para aquelas empresas que quisessem encarar de uma forma diferente. Conseguimos reunir, nesse primeiro evento, já muitas pessoas, foram quase 14 países, que conseguiram debater diversos temas nas 3 frentes: regulação, qualidade e serviço laboratorial. Foi muito bem atendido e deu condições, não só para começar a colocar na própria imprensa especializada, nos nossos meios de comunicação, diversas informações, e aí cada vez mais circulando dados sobre a importância do diagnóstico, como ele permitiu, já na Anvisa, trazer, inclusive, pessoas de organizações da sociedade civil organizada, trazendo até um olhar diferente, que é o olhar do paciente, ou o olhar daquele, no caso, o Beto de Jesus, que representava o grupo de homossexuais lá em São Paulo, com diversas ações de informação, de divulgação, de promoção de ações de saúde. Anvisa participando ativamente, NCQS também, FDA, e vários de vocês estão aqui presentes também nessa foto. Já no terceiro evento, já mudamos um pouco, avançamos e começamos a discutir questão de inovação tecnológica, novos sistemas de combinação produtiva ou de organização produtiva, e dando um ar cada vez maior para como o diagnóstico pode estar participando de uma forma mais ativa em diversas decisões públicas e de políticas públicas, né? Conseguimos, assim, avançar bastante e tornar já a Aladive já mais conhecida. É uma organização que está começando, mas que tem muita coisa a ser feita. Não só compartilhar o conhecimento e educação em diagnóstico, gerar e compartilhar inovação em todo o continente americano, através de novos arranjos produtivos locais, sempre que for o caso, buscar a cooperação internacional com outras organizações, fundações, organizações não governamentais e mesmo indústrias, para que se possibilite todas as melhorias necessárias para as condições de saúde no continente. E eu aqui faço o meu agradecimento à OMS, através da Anita Sands, do ZAC, do CHAI, Clinton Health Access Initiative, e do Ron Ballard, representando aqui o CDC, dentre todos vocês, mas mostrando que essa união é possível, basta nós querermos, e ajuda existe. E a ajuda pode ser de diversas formas, pode ser como o NHLS, o National Health Laboratory Service, que já veio buscar informação de como o sistema brasileiro funciona, para ser um modelo ou não, ou pelo menos uma referência para eles discutirem internamente, mas, ao mesmo tempo, já vieram e trouxeram a experiência deles em algo que nós estamos com grande aflição, que é a ebola, com uma aula mostrando como eles estão lidando com a situação. Se ela é difícil ou não, com certeza, muitos de nós aprendemos muita coisa aqui. Então, essa cooperação internacional ela é extremamente positiva e nos ajuda bastante. E o principal é desenvolver lideranças nos diferentes países que possam promover os benefícios do diagnóstico precoce, gerando claros ganhos em programas de saúde pública. E aqui nessa mesa eu chamo a atenção para os nossos colegas, que são líderes naturais em seus países, têm uma história de grandes conquistas na trajetória profissional e estão dispostos, de uma forma voluntária, a estar colaborando para o crescimento do conhecimento e da informação em diagnóstico, construindo, sim, um futuro melhor. E essa discussão para questões regulatórias e sistemas de qualidade com os governos locais, e aqui eu chamo a atenção para o Cláudio Maierovitch, que tem sido um grande parceiro desde a época de Anvisa, e no Ministério nunca recusou abrir as portas para conversar e discutir projetos em conjunto, porque isso permite a troca de experiência de forma inteligente e a discussão também de forma sustentável em favor da convergência regulatória. A Aladive já existe como portal. Ela, na verdade, é uma entidade que vai aos poucos e de forma gradativa sendo formada, mas ela já tem um portal que vai ser alimentado com a ajuda de todos vocês,
dos colegas de Cuba, Bolívia, Panamá e de todos os outros países que vieram, porque é assim que a gente consegue realmente crescer e se tornar a referência mundial, ou pelo menos para a América Latina, na questão de diagnóstico. Ela está num portal em inglês, português e espanhol. E a ideia é ser realmente um ponto de referência para todo o segmento. E, obviamente, nós temos aí que aproveitar também iniciativas de outras organizações que ajudam a fazer uma fotografia adequada. No caso, o ISAGS, que é o Instituto Sul-Americano de Governança e Saúde, ele é o órgão, é o braço de saúde no Unasul. O Unasul é um bloco político de todos os países da América do Sul, e onde todos os ministros da saúde, no caso da Unasul, têm assento. E o ISAGS ele leva e traz informações sobre políticas para esse segmento, sendo um elemento grande de importância, além da própria OPAS, que aí sim, a Organização Pan-Americana de Saúde, que tem ação em todo o continente americano. No caso, o próprio ISAGS já tinha feito, no passado, um estudo sobre vigilância em saúde na América do Sul. E, assim, outros tantos estudos podem ser feitos, inclusive com parceria com a própria LADIV. Nós buscamos formar, primeiro, um grupo inicial pequeno, que é aqui eu, Fred, Peru, Graciela. A Letícia já estava ajudando informalmente, agora cada vez mais oficialmente, aos poucos tem colaborado, e a gente conta bastante com a experiência internacional dela na área de regulação, para ajudar a buscar um caminho seguro e sustentável. E a ideia da LADIV é exatamente identificar essas lideranças para que cada projeto possa se disseminar, possa continuar crescendo, estabelecer canais permanentes de comunicação e desenvolvimento de projetos e um mapeamento dos principais atores na América Latina, chaves, para essas diferentes áreas, regulação, qualidade assegurada, laboratório e programas de saúde pública, tentando trabalhar depois como os focos principais, desde o acesso, a questão de cooperação internacional, própria qualidade do produto, tendo, então, sempre um padrão mínimo que chegue ao mercado e garantindo que isso seja respeitado, e a convergência regulatória para quê? Para cada vez menos barreiras estarem entre o paciente e o produto ideal para aquela situação. O que nós temos buscado? Então, o apoio ele é fundamental. Então, a OMS, eu agradeço bastante aqui, e já discutimos com a Anita Sands até outros possíveis trabalhos em conjunto em algumas outras áreas. A OPAS, desde o escritório de Washington, que deu um apoio muito grande para esse evento, infelizmente eles não puderam vir, mas estão extremamente atentos ao que está sendo feito. E o escritório local, nós contamos com um representante, o Leandro Sereno. O CDC, eu acho que pode nos ensinar e dar um caminho muito interessante, até pelos projetos já feitos, experiência também na América Latina que o Fred teve. E o CHAI, junto com o ZAC, nós vamos buscar formas de atuação conjunta. O foco deles hoje é muito grande na África, mas, com certeza, a gente pode estar trocando informações, dados e, quem sabe, colaboração que um possa ajudar o outro, e fora todos os outros colaboradores. O projeto e o trabalho de identificar e envolver as pessoas, isso a gente vai começar a fazer cada vez mais agora. Então, essa ideia de estar mais próximo de cada país é uma necessidade. Tentar atuar para outras organizações que fazem o mesmo trabalho, no caso a Pan-African Harmonization Party e o Asian Harmonization Party, Working Party, que são grandes associações que já estão, como a Rosana falou, uma mais adiantada do que a outra, mas que a gente pode estar trocando. Tentar usar a estrutura da própria OPAS para avaliação de tecnologia em saúde, o HTA, como uma ferramenta que possa nos ajudar. E, finalmente, tentar trabalhar nesse conceito de não reinventar a roda, na verdade, de usar aquilo que já está sendo desenvolvido para os países que precisam disso. Um exemplo é o próprio MDSAP, o Medical Device Single Audit Program, para tornar, quem sabe, o relatório de uma inspeção única uma ferramenta para uma avaliação de um processo de registro de um país cuja regulação não permitiria ser membro
efetivo do IMDRF. Ou seja, tentar encurtar o caminho, mas sempre garantindo um mínimo de segurança para a análise do processo. Então, com isso, o que acontece? Nós queremos ter esse time que possa espalhar esse goodwill, esse bom espírito e a necessidade urgente de convergência regulatória e diagnóstico, através, quem sabe, de um roadshow, de tentar ir, através desse grupo, e quem mais pudesse se juntar a nós, visitar diferentes países ao longo de um tempo, fazendo mini-eventos. Mini-eventos em que a ideia é exatamente dar o apoio para a pessoa local ter o endosso político necessário para implementar as mudanças. Quando a Marina volta para o Panamá, ela vai ter o Dr. Aurélio para apoiá-la, não tenho a menor dúvida. Porém, muitas vezes, o Dr. Aurélio precisa que o ministro também apoie para uma nova iniciativa seja feita. Se nós chegarmos com um grupo de expertos, com um grupo de pessoas que colaboram no Panamá, e, junto com eles, conseguirmos organizar um evento, com certeza vai ser mais viável ter o endosso político para uma nova política, uma nova ação na área de diagnóstico. Então, é um pouco isso que a gente quer fazer. Se nós temos a solução e o modelo ideal, não temos. É um caminho que está sendo construído. Mas eu estou certo de que nós podemos, porque, na verdade, o futuro está aqui nas nossas mãos. Então, é um pouco isso. O grupo que está comprometido, assim como vocês, em realmente construir um novo modelo para o segmento de diagnóstico. E agora eu abro um pouco a palavra aqui para os meus colegas, para que vocês entendam um pouco o que nós estamos imaginando nas diferentes áreas. Obrigado. Boa tarde. Bom, como o Carlos falou, esse é o 4º evento, né, é o 4º Workshop Internacional de Produtos para Diagnósticos, e o tom de todos os eventos anteriores foi trazer temas de interesse da área, com diversos focos diferentes, gente da academia, gente de serviço, de regulação, para tentar instigar a melhoria do diagnóstico em termos de América Latina, né? Esse é o 4º evento, né? E nós, uma reunião acontecida em setembro, né, Carlos? Em Annecy, nós discutimos que rumos tomaríamos e chegou a hora da gente fazer alguma coisa mais prática, né? Sair um pouco do discurso, sair um pouco das apresentações que são pontuais, que são excelentes, que são muito boas, mas elas acontecem uma vez ao ano, e o fruto desse trabalho ele demoraria muito tempo para a gente colher, né? Então, cada um de nós atua num segmento bastante específico, né? E começamos a discutir que ações poderíamos tomar para colher frutos e realmente alcançar algum dia, a passos mais largos, a convergência esperada, né? Na área de regulação, em particular, a minha opinião, lógico, aberta à discussão também, né, é que um primeiro passo importante é que a gente conheça o que cada país tem de regulação, né? Quais são os critérios que são utilizados, quais são os entraves que existem. E eu discuti rapidamente essa proposta, né, com os colegas aqui da mesa, e também durante esse evento a gente teve a oportunidade de discutir um pouquinho com Paraguai, Peru, Panamá, Chile, né, o que achariam da gente primeiro tentar compartilhar informações, né? O site da Ladiv está disponível, mas ele não tem ainda muitas informações. Então, a nossa proposta inicial é conhecer o que cada país tem de regulação, né? Para isso, a gente tem várias formas de atingir esse ponto. Tem várias pessoas aqui que já trabalham na área regulatória, né? Mas, independente de trabalhar ou não, a nossa proposta é elaborar um questionário simples, um formulário simples, disponibilizar isso, mandar para pessoas-chave que vêm acompanhando esses eventos, né,
para que, caso essas pessoas não sejam as mais indicadas em preencher esse formulário, elas nos passem para as pessoas responsáveis e, assim, a gente poder colher informações e, minimamente, disponibilizar isso no site, né? Eu acho que, para todo segmento, é importante saber qual país tem qual critério. Isso é importante para a indústria, que quer vender o seu produto, é importante para reguladores que querem ter referências, né, se o mundo está caminhando no mesmo rumo ou não. Então, esse é um primeiro passo que a gente está se propondo a fazer, que é coletar informações para, daí, a gente ver quais serão as ações seguintes que serão necessárias para a gente poder caminhar no sentido da convergência. Gracias, Leticia. Si me permiten, también quiero hacer algún comentario. Y pues, gracias, San Carlos, por esta iniciativa y, bueno, a todos ustedes por apoyar este proceso. En realidad, creo que tenemos mucho por trabajar en Latinoamérica. Vemos que cada país es un mundo diferente. Sin embargo, las necesidades en los países son comunes. Y vemos que nuestras poblaciones son el fin supremo o son el objetivo final de estos procesos regulatorios de armonización y convergencia. En ese sentido, considero que esta iniciativa, que es desde todo punto de vista loable, desde todo punto de vista positiva, porque solo busca que el diagnóstico sea accesible para la población y obviamente hablamos de un diagnóstico de calidad y cuando hablamos de accesibilidad también hablamos de precios justos. Y creo que la palabra correcta es precio justo, no un precio económico, no un precio barato. Y en ese sentido, este proceso me hace recuerdo al trabajo que habíamos desarrollado, Rita Rebollo está presente aquí en Bolivia, cuando en Bolivia se daba una situación que las poblaciones de la ciudad tenían acceso a diagnóstico de sífilis, las mujeres embarazadas, a través del RPR, y ustedes saben que para el RPR necesitamos un rotador, necesitamos una centrifugadora, por lo tanto electricidad, y sin embargo las zonas rurales no tenían nada, porque en las zonas rurales no existía un microbiólogo, un bioquímico, no existía electricidad y no existía centrifugadora, no existía rotador. Entonces, como siempre, las zonas urbanas se beneficiaban de la tecnología moderna, sin embargo las zonas rurales no. Entonces las mujeres embarazadas de zonas rurales no sabían si tenían sífilis, los niños nacían con sífilis congénita y era un problema de equidad, un problema de justicia y un problema de acceso al diagnóstico. Hicimos ese estudio con Population Council, donde se demostró la accesibilidad de las pruebas rápidas y pues finalmente logramos, después de generar la evidencia científica, de generar la información de aceptabilidad y factibilidad de implementar estas pruebas en zonas rurales, el gobierno implementa oficialmente las pruebas rápidas para mejorar el acceso al diagnóstico de sífilis en zonas rurales. Y hoy en día en Bolivia, tanto mujeres embarazadas de zonas rurales como de zonas urbanas se pueden beneficiar de un diagnóstico. Entonces, hicimos también estudios de costo-efectividad donde demostramos que la prueba rápida era más costo-efectiva en zonas rurales que en zonas urbanas, porque en zonas urbanas ya tenían montado un sistema para hacer RPR y obviamente el RPR era más barato en zonas urbanas, pero no así en zonas rurales porque tenían que implementar de cero todo. Entonces, creo que esta iniciativa desde todo punto de vista tiene ese objetivo, acercar a la población para que la población tenga una mayor oportunidad, tenga posibilidades para escoger el mejor diagnosticador y obviamente con calidad y con precios justos. Esta mañana yo compartí con ustedes la experiencia de Honduras y les decía a las colegas, si tuviéramos en Centroamérica algún reglamento sanitario o
una regulación muy parecida con temas comunes, sería más fácil porque todos se beneficiarían. Pero en este momento algunos países tienen para escoger solo 1 o 2 diagnosticadores, y el caso de Panamá tenemos como 19 insumos para el diagnóstico. Panamá siempre he visto como un país amigable para abrirse, digamos, al comercio, y en ese sentido pues hay más oportunidades también. Entonces simplemente quiero terminar mencionando que hay mucho por trabajar, hay mucho por hacer, y queremos partir de esa experiencia de qué se está haciendo en cada país, y con el apoyo de todos ustedes y las instituciones creo que podemos alcanzar ese fin común, que es mejorar el acceso al diagnóstico de calidad. Bueno, básicamente una de las cosas que queremos desde ALADIP es un poco empezar a pisar tierra ya. Como bien dijo Carlos, tenemos 2 años de haber empezado a hacer coordinaciones, a empezado a trabajar. Este año que acaba, básicamente lo que hemos hecho es tratar de facilitar el acceso a la información que hemos construido estos 2 años. Estas reuniones que hemos tenido tanto en Brasilia como en Curitiba han producido gran cantidad de información. Entonces, lo primero que hemos hecho este año es socializar esa información, y ustedes, accediendo a la página web de ALADIP, que acaba de mostrar Carlos, pueden acceder a toda la información de las reuniones en 3 idiomas, ¿no? En inglés, en español y en portugués. Es más, entiendo que la información de esta reunión también va a estar pronto colocada en la página web. Eso es un primer paso, y creo que es un paso importante porque si bien muchas personas estamos presentes en esta reunión, hay muchas gentes que saben que estamos reunidos aquí, pero que no pudieron estar aquí, pero al menos van a tener acceso a las mismas presentaciones y a las mismas conclusiones a las que podamos haber llegado en cada una de las conferencias que hemos tenido. Lo otro es, ¿qué vamos a hacer el próximo año? Carlos ha mostrado una serie de fechas con reuniones posibles para el próximo año. Leticia es quien nos está empujando ahora a que avancemos en ese sentido, pero no se puede avanzar solo con la voluntad. Entonces tenemos que empezar a hacer trabajo de campo, y básicamente el trabajo de campo que vamos a hacer consiste en varios objetivos que son claros, ¿no? El primer objetivo es conocer dónde estamos, o sea, conocer quiénes somos y dónde estamos. Es decir, tenemos que poner, y probablemente sea en la página web también, colocar la información de qué regulaciones tiene cada país y qué regulaciones no tiene cada país. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Vamos a hacer un cuadro comparativo de las regulaciones para la entrada, validación y facilitación de la venta de las pruebas de diagnóstico en cada país. Esa es la primera tabla comparativa y es el primer trabajo que tenemos planeado hacer para el 2015. Es decir, a finales de 2015 nuestro producto va a ser esa comparación entre las regulaciones que tienen los países para validar o permitir la entrada de pruebas de diagnóstico. Lo otro es que esa información tiene que ser complementada con información de convenios internacionales que hay en la región. Nosotros somos una de las regiones que tiene mucho más asociaciones entre países. Si ustedes miran a la Comunidad Europea, es una sola comunidad, con un solo convenio. En cambio, nosotros tenemos Comunidad Andina, tenemos Mercosur, tenemos Comunidad Latinoamericana, tenemos Comunidad del Pacífico, tenemos Alianza del Pacífico. Entonces, tenemos toda una serie de convenios bilaterales y multilaterales que probablemente cada uno de ellos incluya información o incluya alguna parte que hable sobre el tema de el intercambio de pruebas de diagnóstico o dispositivos médicos probablemente, y esa es una información que tenemos que revisar y tenemos que incluirla en la tabla comparativa que les mencionaba hace un momento. Lo segundo es que tenemos que también preparar la información sobre cuáles son los requerimientos de cada agencia reguladora para permitir la comercialización de productos de diagnóstico y qué tanto demora ese proceso en cada país. O sea, tenemos países como Chile que no regula y tenemos países como Brasil que regula bastante. Entonces, tenemos que ver cuáles son esos requerimientos y probablemente llegar a un consenso de qué podríamos proponerle a las agencias reguladoras, porque aquí sí hay algo que me gustaría dejar en claro, es que el próximo año tenemos que
tener a los jefes de las agencias reguladoras de todos los países de Latinoamérica en una sola reunión, más pequeña probablemente, con gente de OPS y con gente de OMS y con gente de las grandes agencias internacionales para de alguna manera mostrarles qué estamos haciendo y mostrarles qué deseamos. Nosotros no podemos imponerles nada a las agencias reguladoras, pero sí tenemos que decirles qué es lo que la gente cree que es posible hacer y cómo lo que podemos hacer desde Aladip podría a ellos facilitarles la vida y facilitarles su trabajo. Lo tercero es ya empezar a trabajar el tema de armonización. Una vez conociendo nuestro estado de conocimiento, nuestro estado administrativo, y teniendo reunidos a los jefes de las agencias reguladoras, probablemente sea más fácil empezar a discutir el tema de armonización, porque este va a ser un tema de larga data, o sea, no es algo que se va a resolver en un par de años. En paralelo tenemos otras cosas que trabajar. Muchas de las personas que trabajamos en diagnóstico o trabajamos diagnosticando infecciones, por ejemplo, o trabajamos utilizando las pruebas que otros han producido. Pero una de las grandes debilidades que tiene Latinoamérica es que no produce pruebas. O sea, con excepción de Brasil, muy pocos países en la región se dedican a este tema. Y esto es algo que Aladip tiene que empezar a colaborar, y básicamente necesitamos formar desde Aladip más personas que estén preparadas para trabajar el tema de diagnóstico. Es decir, por ejemplo, personas que trabajen en el tema de regulación y personas que trabajen en el tema de desarrollo. Y para eso está la colaboración entre los países. Y lo otro es que tenemos que empezar una colaboración entre aquellos países que tienen regulaciones y los que no la tienen, para que aquellos países que tienen regulaciones le enseñen a los países sin regulaciones cuáles son las ventajas de tener todos estos procesos ordenados para el acceso de la población, tanto a dispositivos médicos como a medicamentos. Son algunas de las cosas que creo van a ser importantes para el próximo año desde Aladip. Bom, como vocês podem ver, ideias não faltam, boa vontade também não, e acho que nós temos que colocar isso realmente em prática, e para tanto precisaremos de todos vocês. Antes de terminar, eu gostaria de convidar a Anita Sands, o Zach e o Ron para fazerem alguns comentários e sugestões. I would like to invite you three to make suggestions or tips for a new organization, a baby, which is just appearing like Aladip. What would it be in terms of suggestions or way to go? Okay, I mean, I think, to be really honest, this is a kind of grouping that we don't see in many other places in the world, where we have industry, we have regulators, we have professional associations, and we have academia. So just the very fact of getting all of those people in the one room is really an achievement, and it's not really, maybe it's something that other people will look to do, actually. I think that it's important to focus on what could be done, because there is so much that could be done. And I think that you probably need to think about having some sort of perhaps short-term and medium-term strategy about what are the areas to focus on first and what have you, but yet still outlining all the things that you do wish to work on and what you see to be the scope. And I really think that the regulatory convergence is one of the most important things that you can do as a group, particularly because of the membership of the group. It's not just the regulators or just the manufacturers. And so I really see that convergence of regulatory practice, you need all of those partners in the room for it to work. I know it's a long road, but if you don't start on that road, the road will never get built. That's right. The road won't get built. So I think you need to really be able to leverage the fact that ANVISA is in the IMDRF, and you need to, as I said, like create the excitement in all of the other countries. And so the road show of going next year, I think, is a very, very good thing. I think the other thing that I would also recommend is to look outward. There are other markets outside of Latin America for these sort of devices, and so I think that's a little bit on the technological side and on the manufacturer side, and that's why we sort of came, Chai and Clinton Foundation and CDC and myself, is also to sort of talk a little bit about the ways in which we try to make things globally relevant and available, because you're doing such good work that why not look at, regions like Asia Pacific, the Eastern Mediterranean region, ex-Soviet Union countries. These are middle-income countries with
some development in regulatory, some local production. Not exactly the same situation, but particularly Asia Pacific, I see a lot of analogies there. So I'm very encouraging. That's why we made the trip, and we will continue to be supportive of Aladdin in the future and really use it as a conduit for how we can actually interface with the Latin American diagnostic scene. We find it very hard to be able to get everyone in the same room at the same time. We're going to use Carlos as our conduit and the council as well. So we're very grateful to have somebody to go to that we know can then disseminate information that we think is important. So keep up the good work. We're very happy to be here. Thank you. Thank you. Thank you. So I guess, as usual, Anita said most of the things that I would have said better than me. But again, many thanks for the invitation, and Carlos for your diplomatic somersaults to get me a visa here on time. I would echo Anita's comments, particularly around convergence and harmonization of regulations and evaluations and things like that. Our experience, particularly in Africa, with new products becoming available, and even within new product classes like point of care, is that because the regulatory environment is sort of so opaque, every country wanted to go through their own individual process, and what that did is it actually slowed innovation. It slowed our ability to take new, better products to the patients that we think they will help, and therefore it slowed our ability to impact patients and mortality. So that's something I would certainly encourage. I think more generally on innovation, I think, again, as Anita said, this is a great nexus of many of the different players associated with what's required for diagnostics in the region, including industry. And with that open forum with industry, I think that that Aladiv can actually use its placement between the private and public sector to be a conduit for what governments require. Is Ebola something that needs development in Latin America? Is chikungunya? I think that often we find there's a bit of a disconnect between the public and private sector, and so what's developed isn't perfect for what you need, and so maybe that's also a role that you could play with, an industry forums or some kind of open dialogue in that respect. But again, thank you very much. Unfortunately, CHAI doesn't have a great coverage in this region. Not yet. Well, yeah. But I think we want to be as supportive as possible, and connect the work that we do elsewhere with you and vice versa. So thank you again very much. Thank you. So what is left to say? They've said just about everything, and I agree with everything they've said. But first of all, I must thank you once again for inviting me. It's been an absolute pleasure. There are a couple of things which I think I can probably add. One is that I think if we looked at the program, we were kind of focused in a very tight area, and maybe we ought to take a couple of steps back, and each country do a gap analysis of what are your priorities, what are the gaps, how can we fill them, and are there ways in which Aladiv can actually help bring about any developments, and draw in local industry in order to help fill those gaps. Brazil is a country that can build jets, for goodness sake, so it can certainly build diagnostic tests. And I know that certainly within the region there are plenty of entrepreneurs, there are plenty of skilled scientists, plenty of academics who can all contribute to the efforts that you make.
I do agree that you ought to be drawing in other countries, and because the larger the mass, the more clout you're going to have, and the larger the changes that you can actually enforce as a result of that larger mass is important. Unfortunately, I'm not going to be around personally to continue the association. If you need somebody to help, yes, I'm around. But I would sincerely hope that you will draw on expertise from the CDC to help in any way, bearing in mind the kind of expertise I've outlined to you. So once again, thank you very much. It's great seeing a lot of old friends again, and I've enjoyed myself very much, and ate too much meat last night. Thank you very much. Bom, eu abro aqui para o auditório, se alguém quiser fazer mais algum comentário. I open the space for you if you want to make any other comment. Rita? Sí. Bueno, agradecer en realidad a la por este empuje que está dando para lograr justamente que quienes deben beneficiarse son justamente las personas de todos nuestros países. Y creo que nosotros que estamos acá representando a nuestros países tenemos que hacer todo el esfuerzo justamente por eso, por llegar a los objetivos que nos estamos planteando, en este caso a corto plazo, que es el 2015. Y muchas gracias, porque creo que este es un espacio donde nos sentimos privilegiados en asistir. Muchas gracias. Bom, antes de mais nada, eu queria parabenizar o Carlos, né, e toda a equipe que o ajudou a realizar esse brilhante evento, contando com pessoas aí maravilhosas, tecnicamente e pessoalmente também. E eu queria fazer um comentário. De fato, eu imagino que compilar todos os regulamentos de todos os países seja um trabalho hercúleo, né? Uma coisa, eu não consigo imaginar isso terminando tão cedo, por mais que eu tenha certeza que sejam pessoas absolutamente competentes para fazer isso. Mas eu sei que vai ser concluído um dia. Mas, de qualquer maneira, eu tava, enquanto você estava falando, Letícia, eu estava pensando ao contrário. Se não seria o caso do grupo estabelecer o que seria uma regulação ou uma regulamentação básica para todos os países, ao invés, não sei se ao invés, mas em paralelo, iniciar como são todas as pessoas muito maduras nesse segmento, sabem exatamente quais são as necessidades, talvez fosse mais fácil iniciar em falar, bom, o que precisamos ter como legislação básica? E depois, pouco a pouco, para cada país, ir acrescentando necessidades individuais devido à heterogeneidade de população, extensão de país, clima, etc, etc, etc. Com certeza, no momento em que nós sentarmos para discutir esse formulário, que foi a proposta da gente disponibilizar para todos os que vêm participando dessas reuniões, a gente vai chegar num momento que vai questionar, né, com relação a requisitos pré-entrada do produto no mercado, requisitos de boas práticas de fabricação. Então, esse direcionamento, acho que ele vai acontecer naturalmente. Lógico que, embora não seja o objetivo compilar completamente todas as regulamentações relacionadas a questões dos produtos, um campo para que sejam listados todos os regulamentos caberá, né? Eu acho que nós não temos ainda um formato, né? A gente
se encontrou em setembro, discutiu um pouquinho, se encontrou aqui, discutiu outro pouquinho, e realmente, como a doutora Anita falou, a gente tem que ter um foco e tem que ter estratégias, e isso que a gente vai discutir daqui até o final do ano. A gente espera ter um planejamento das atividades do ano que vem para não se perder num simples compilar tudo e não conseguir evoluir daí para frente. Então, o formato vai existir, eu imagino. E acho que tem duas questões. Acho que, de fato, o carro está andando. Na verdade, ou o trem está andando. Estamos todos juntos dentro do trem. Ele não pode parar. As necessidades existem. Nós vemos algumas emergências em termos de outbreaks, surtos. Vemos outras necessidades em função de inovação que vai surgindo. Ou seja, essa ideia de ter um modelo ideal, isso, obviamente, a gente já tem alguma coisa que todos nós aqui gostaríamos. Mas é importante fazer essa análise até para depois poder ver qual a distância, o gap analysis, para ver qual a distância a ser percorrida para cada país, em cada realidade. Ou se a gente pode dar, quem sabe, uma solução conjunta para um grupo de países ou região. Agora, o trabalho não é só nosso, vocês todos estão aqui exatamente porque vocês também vão trabalhar. Na verdade, nós contamos com a colaboração de todos e de todos aqueles que estão ao seu redor nas suas instituições, organizações, porque só assim a gente vai conseguir. Eu não tenho dúvida que o Cláudio, dentro da SVS do Ministério, vai ter interesse em diversas informações que possam ser levantadas, porque isso tem uma aplicação prática para ele no dia a dia do planejamento de ações públicas. Então, com certeza, várias dessas nossas atividades vão estar colaborando ou vão precisar da colaboração, por exemplo, da equipe dele, que vai ter interesse em ajudar, porque vai ter de retorno, talvez, uma informação que antes não tivesse de outra forma. Então, eu imagino que essa questão de colaboração permanente entre todos os envolvidos, ela vai ser fundamental. E é um pouco o espírito que a gente quer dar. Algum outro comentário? Bom, se não, eu então gostaria de... A mesa? Algum outro? Posso finalizar? Não posso? Eu gostaria então de agradecer mais uma vez a presença de todos, as contribuições, o tempo, as boas ideias, os bons fluidos, que com certeza foram essenciais para a gente ter um grande sucesso nesse evento. Nós teremos um grande material à disposição, que estará muito em breve no site da Ladiv. Teremos os vídeos também de todas as aulas, eles vão ser compilados, tem que só colocar num formato adequado para poder ser transmitido pela internet, mas vai ficar à disposição, assim como os dados das apresentações todas, e principalmente um planejamento, assim como a Letícia falou, assim que nós tivermos já com tudo mais avançado, já um planejamento, inclusive com os recursos humanos, inclusive nós vamos precisar, que são aqueles que esperamos de todos vocês. Gente, muito obrigado, bom retorno à casa e que tenham um excelente Natal, que logo está chegando. Obrigado.